Inspirali, inspirando amor pela vida. Bem-vindos ao InspiraCast, Carreiras na Medicina. O tema de hoje, pneumologia pediátrica, com o professor doutor Marconi Augusto Aguiar dos Reis. Meu nome é Mark Deitz, sou diretor de produtos da Educação Médica Continuada do Inspirali e recebo aqui hoje o professor Marconi, médico pediatra e pneumologista pediátrico, com formação pelo UFMG, onde também obteve o mestrado em saúde da criança e do adolescente em pediatria. Possui ampla experiência clínica no Hospital Infantil João Paulo II, sendo especialista no manejo de infecções respiratórias infantis como asma, amidalite, sinusite, otites e pneumonia. Além da sua prática assistencial, o Dr. Marconi se destaca como um influente educador e pesquisador na saúde infantil, lecionando nos cursos de medicina da UniBH, da PUC Minas e da Universidade Científica del Sur, no Peru. Bem-vindo, professor Marconi. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Vamos começar. Professor, eu quero começar aqui, Sim. destaquei a sua formação, mas chamando a atenção aqui os principais pontos que levaram à sua escolha pela pneumologia pediátrica e quais foram os grandes pontos de inflexão na sua carreira que foi te levando, né, a tomar essa decisão de se dedicar à pneumologia e à saúde infantil. Bom, então tem uma história grande aí por trás. Na verdade, eu entrei na minha graduação querendo neurocirurgia, por uma influência de um primo. Meu primo, que era neurocirurgião, então ele tentava me convencer a seguir essa área. Durante a graduação, eu me encantei pela pediatria. Então eu falei, não, quero cuidar dos pequenos, né? Então já tinha selecionado essa área para seguir como uma primeira residência. E a pneumologia pediátrica surgiu quando eu estava fazendo a residência de pediatria e eu via que o grande calcanhar de Aquiles para o médico que atende criança são as doenças respiratórias. Então, todos os anos, nós vivemos o período da sazonalidade, entre março e julho, mais ou menos. Então, esse é o período de pico das doenças respiratórias, quando os hospitais, serviços que atendem criança costumam entrar em colapso de tão grande volume, né, de pacientes. E foi atendendo esse grande volume de pacientes que eu percebi a importância de ter um conhecimento mais profundo acerca das doenças respiratórias. Eu brinco que o pediatra que sabe pneumologia pediátrica, ele já é um pediatra melhor. Um clínico geral que tem um conhecimento profundo de pneumologia pediátrica, por si só, ele já é um profissional melhor, de melhor qualidade, que consegue fazer entregas para o seu paciente. Então, a pneumologia pediátrica, ela não é só uma especialidade. Ela, além de te dar todo o conhecimento específico, ela te faz um médico melhor, principalmente na área da pediatria, por ser, né, pelas doenças respiratórias serem as principais queixas nessa faixa etária pediátrica. Então, tanto em consultórios quanto em pronto-socorros. Professor, agora eu acredito que o pediatra tem um perfil específico, assim, porque eu conversando com o senhor aqui, eu tenho já vontade de levar todos os meus filhos para se tratar com o senhor. Na verdade, é um jeito, né, próprio de quem é pediatra. Então, minha pergunta agora para você é, claro, esse cenário das doenças respiratórias na infância, ele também exige, né, que o pediatra saiba lidar com a família, né? Porque os pais, enfim, são partes muito ativas dessa consulta. Exato. Qual que é o perfil do profissional para avançar nessa carreira médica, que vai conseguir se identificar com a pediatria e com essa forma de lidar com a família? Excelente, porque assim, eu brinco que o médico, a relação médico-paciente na pediatria é médico-paciente, mãe e pai, né? Ou responsável, pode ser a avó, pode ser o tio, né? Mas sempre tem um terceiro elemento envolvido nessa relação. Então, médico, paciente, que é a criança, e o cuidador. E a grande particularidade da pediatria é que quando você vai extrair uma informação do paciente, muitas vezes nosso paciente não sabe falar, né? Então, o relato
desse terceiro componente dessa relação, ele é super importante. Então a gente tem que ter muita habilidade de comunicação, né, para a gente poder entender aquela informação que o pai e a mãe traz para a gente. E eu falo assim, quando a criança está doente, o pai e a mãe perdem muitas vezes a razão. Eles estão no sentido de muita ansiedade, muita inflamados, preocupação. né? Não sabem muitas vezes relatar ali os sintomas de tão ansiosos que eles estão. Então a gente tem que saber, né, extrair essa informação, deixar o cuidador falar, acolher, né? Então o primeiro ponto é o acolhimento dos pais, você entender a demanda. Depois que você entende a demanda, né, aí a consulta fica muito mais fluida, muito mais tranquila, e a gente tem que ter aquele outro elemento que é a interação com a criança. Então, a gente tem que entender que infância são várias fases dentro da infância, desde o recém-nascido até o adolescente. Exato. Cada etapa é completamente diferente da outra. Então, por exemplo, o recém-nascido, a gente vai ter uma atuação específica. O lactente até os 2 anos, à medida que ele vai crescendo, chegando aí próximo dos 2 anos, ele já é um bebê que interage, que consegue saber quem é próximo familiar, quem é estranho, então ele vai te ver como uma pessoa estranha, muitas vezes ele não vai deixar ser examinado, né? A criança pré-escolar ali, aquela fase dos 3 anos, né, que a criança fala não para tudo, né, que os pais ficam muito preocupados. Então você tem que saber lidar com essas fases. Depois o escolar são outros tipos de questões que a gente tem que levar na consulta. E o adolescente, completamente diferente. Então, aquilo que muitos falam que a pediatria cuida do adulto pequeno, isso é mentira. Por quê? A pediatria é uma faixa etária muito particular, não é um adulto mirim. Cada fase da pediatria é diferente. É completamente diferente. A forma como você lidar com a criança, né? Conquistar aquela criança, eu falo isso, a gente tem que conquistar a criança e a gente também tem que conquistar os pais, né? Porque não é uma relação médico-paciente. São 3 componentes: médico, paciente, criança e o cuidador, que eu coloco mãe e pai, né? Que são geralmente os mais envolvidos. Mas esse terceiro cuidador pode ser a avó, pode ser o tio, né? Não. Mas é isso, pediatria tem que ter um encanto. Exatamente. Você tem esse encanto, professor. Obrigado. Professor, eu queria explorar um episódio da sua formação, Sim, que eu considero também importante que compartilhar com os alunos, que foi a sua participação no CIPP, né, que é o Congresso Internacional de Pneumologia Pediátrica, sim, como Young Investigator, sim. né, e sobretudo sobre o tema que você estava apresentando ali e quem Sim. estava à sua frente lhe examinando. Vale a pena contar esse episódio. Então, o CIPP é o Congresso Internacional de Pneumologia Pediátrica. Então, é um congresso da especialidade e é um congresso muito respeitado, muito grande. Quando eu estava na residência de pneumologia pediátrica, eu sempre fiz pesquisa. Então, vou pontuar isso. A pesquisa está presente na minha formação desde o ensino médio. Meu ensino médio foi em Escola Técnica Federal. Uhum. Então, eu fiz ensino médio em Escola Técnica Em Federal. qual área da... Química. Química. Eu sou técnico em Química antes de ser médico. Depois eu comecei a faculdade de Medicina, sempre fiz pesquisa na faculdade de Medicina. Os meus projetos de iniciação científica, eles estavam concentrados em bem-estar neonatal e obstetrícia. Então, Perfeito. assim, o binômio mãe e filho, né? E foi evoluindo esse tema até o mestrado. Até o mestrado. Até o mestrado. Aí, quando eu estava na residência de pneumologia pediátrica, um dos estágios que eu fiz foi na otorrinolaringologia. Uhum. E lá na otorrinolaringologia tinha um estudo muito legal que era com respiradores orais. São aquelas crianças que não respiram pelo nariz. Uhum. Então, crianças que roncam, que dormem mal, né? Isso atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o sono, atrapalha o aprendizado. Então, a gente fazia um trabalho muito bacana nessas crianças, que era uma reabilitação dessa respiração oral, que muitas vezes exige uma cirurgia. Era uma equipe multidisciplinar.
E a gente também fazia um estudo para ver se tinha alguma repercussão sistêmica dessa respiração oral. Uhum. Eu até gostaria de mostrar aqui essa peça, que vai ser ilustrativa, e através dela a gente vai conseguir enxergar como o pulmão, né, ele é um órgão torácico super importante, sem ele nós não podemos viver, né? Então, responsável pela respiração, pela ventilação, mas ele tem uma íntima relação com o coração. Uhum. Tanto anatômica, quanto também pela parte vascular. Então, o que a gente conseguiu demonstrar foi que aquelas crianças que tinham uma respiração oral muito importante, elas tinham também o que a gente chama de hipertensão pulmonar, né? Então, isso, através de um coração que fica sobrecarregado, isso leva a uma pressão aumentada dentro dos vasos pulmonares. E isso pode trazer muitas consequências a médio e longo prazo. Então, foi esse estudo que eu apresentei no CIPP, mostrando a relação entre o respirador oral e o desenvolvimento de hipertensão pulmonar, né? E a gente ainda conseguiu demonstrar que quando eu corrijo a respiração oral, muitas vezes causada por uma obstrução nas vias aéreas, principalmente vias aéreas superiores, vão lembrar aí das adenoides, das amígdalas. Quando a gente resolve essa obstrução, como consequência, a gente tem a normalização da pressão dentro do pulmão. Então, coração e pulmão andam juntos, não só uma relação anatômica, mas também uma relação funcional. Professor, e também eu gostei muito aqui de saber de como é que foi essa apresentação, sobretudo para quem você estava apresentando ali, quem eram os professores. Então, na banca, nós tínhamos Andrew Bush, a Saglani, né, que é uma outra médica super importante do Royal Brompton Hospital, no Reino Unido, que é considerado o nosso top em pneumologia pediátrica. Então, a gente tinha Andrew Collins e várias outras celebridades da pediatria. Você ficou nervoso para apresentar? Da pneumologia pediátrica, muito. Tanto pela questão de ser um tema difícil, eu estava apresentando o resultado de uma pesquisa, então era algo inovador. A gente ainda fazia uma rinomanometria, para a gente avaliar também a área do nariz, que tinha relação com essa hipertensão pulmonar. Então era algo muito novo, ainda que não era usado na prática clínica. Então eu estava nervoso por essa parte também, por ser em um idioma estrangeiro, né? Então a gente apresentar diante de uma plateia de 200, 300 pessoas, várias celebridades da pneumologia pediátrica, em um idioma que não é o seu, isso te deixa numa situação de saia justa, mas sair bem. Esses desafios nos marcam para sempre, né? Exato, exato. E, professor, traz para nós algum outro exemplo aí de atendimento na prática clínica. Nós estávamos até conversando aqui um pouquinho antes, que você ficou 10 anos na emergência. Sim. E conversando com o professor Cristiano Rabelo aqui anteriormente, que é nosso coordenador da Urgências e Emergências, o primeiro relato que ele trouxe, que foi o mais marcante da vida dele, foi que o primeiro atendimento na emergência foi de uma adolescente com 12 anos que chegou com uma parada cardiorrespiratória, e esse foi o primeiro atendimento da vida dele, então foi inesquecível. Sim. Acredito que o senhor deve ter passado por muitos casos parecidos. Minha pergunta é aqui, compartilhar conosco um desses casos. Sim. E como também sempre prevalecer diante disso, ou seja, continuar com esperança, com energia, né, e com entusiasmo na pneumologia pediátrica. Então, trabalhei 10 anos em emergência. As principais queixas são respiratórias, como eu já falei. Então, eu vou chamar a atenção para os casos de bronquiolite. Bronquiolite é uma doença viral causada, na maioria das vezes, pelo vírus sincicial respiratório. E esse vírus, no adulto, ele não costuma causar muitos sintomas, não. O problema são os bebês. Então, quanto mais jovem o bebê, maior a chance de ele evoluir com um quadro grave. Então, nesses períodos de sazonalidade, a gente tem um aumento muito grande dos casos de bronquiolite. Uhum. E quando eu trabalhava em urgências, né,
Então, um dos plantões que eu vou falar mais caóticos, mas que também me deixou com uma sensação de missão cumprida, foram 3 bronquiolites ao mesmo tempo e casos graves, os 3 entrando em insuficiência respiratória. E aí você saber o que você vai fazer primeiro, né? Manter a calma nessas horas, é você manter a calma, respirar fundo, né? Monitorizar os 3 pacientes e ali você está sozinho naquele cenário, então você tem que dar uma saída. A saída é manter a calma, né? Você priorizar o caso mais grave, mas sem deixar os outros pacientes sem assistência. E no final das contas deu tudo certo. A gente precisou de ligar suporte ventilatório, um dos casos foi entubado. Então a bronquiolite sempre é desafiadora. Eu falo assim, para quem trabalha em emergência pediátrica, eu vou falar que o maior desafio é a sazonalidade e a bronquiolite, porque a gente não tem um tratamento específico para bronquiolite. Então, é uma doença viral, não tem um antiviral, um agente antiviral para o vírus sincicial respiratório, especificamente. Ele gera uma inflamação muito grande no pulmão. Então, muitas vezes, esses bebês entram em insuficiência respiratória. E o que a gente faz são medidas de suporte. Quer dizer, a gente hidrata, a gente mantém o bebê alimentado, pode ser através de sonda, através de soro. E o suporte ventilatório, que é o grande tchan aí dessa questão, né? A grande chave, virada de chave. E o domínio desse tipo de suporte ventilatório é essencial para quem trabalha em emergência pediátrica. Professor, e para a gente finalizar aqui essa primeira parte da nossa conversa, como que o senhor conseguiu unificar toda essa sua experiência técnica e também humana, de viver o dia a dia da emergência, de todos os casos das crianças, para formatar o curso de pneumologia pediátrica aqui do IBCMed? Como que esse aluno vai aprender e ter essas duas partes da formação, tanto a parte mais humana, do saber esse nervosismo que a gente passa ali na linha de frente, né, e como também essa parte técnica? Eu falo assim, o médico não pode tratar o doente, né? Então eu não gosto nem de usar essa palavra doente. A gente trata a pessoa. A pessoa, no nosso caso, é uma criança. Então, antes de tudo, né, a gente tem que ter esse olhar para a criança. Então, vou voltar naquele mesmo ponto, relação médico-paciente e os pais, né? Então, isso é a chave do sucesso na pediatria e não seria diferente na pneumologia pediátrica. Então, durante as nossas aulas, nós vamos sempre bater nesse ponto de uma anamnese bem feita. Eu acho que isso é essencial para o nosso aluno, saber fazer uma anamnese detalhada e uma anamnese que, ao mesmo tempo, acolha a queixa daquele cuidador, daquela criança. Então, a gente tem que fazer isso. E o exame físico. Então, a gente sempre vai bater nessa tecla do exame físico, quais são os achados mais importantes, né? Como a gente faz um diagnóstico, como que a gente monta um raciocínio clínico. Então, a gente vai juntar essas duas partes o tempo inteiro, porque no nosso time a gente tem docentes que são também excelentes especialistas, todos eles referência na área, e eles vão trazer experiências pessoais. A gente aprende muito com a experiência pessoal do outro. O que você passou naquela situação, como você saiu dela, e aquilo a gente trazer essa realidade para o aluno, para que ele possa construir, né? Construir o seu melhor modelo, a sua melhor versão. Então, acredito que a parte técnica é super importante, mas a gente vai bater muito na tecla da relação médico-paciente, mãe e pai, e a gente vai bater muito na tecla de uma anamnese detalhada, de uma anamnese bem feita e estruturada, e de um exame físico, para dar elementos para a gente formar esse raciocínio clínico de maneira mais ampla e permitir que o nosso aluno possa sair do mais básico e ter uma visão de toda aquela criança. Professor Marconi, ainda fiquei curioso por mais uma pergunta aqui que eu vou lhe fazer.
Após esses 10 meses de curso, quais são as oportunidades de atuação profissional que se abrem a esse pediatra que também agora se especializou em pneumologia pediátrica, né, e tem esse aperfeiçoamento? Então vamos lá, o pediatra que se aperfeiçoa em pneumologia pediátrica, ele vai estar dominando o que é responsável pela maior parte das consultas. Então vamos colocar aí, 70% das consultas envolvem queixas respiratórias. No período da sazonalidade, eu vou colocar que são 80%, chegando a 100%. Então você ter um domínio disso vai te deixar mais preparado. Isso vai te permitir ter uma melhor relação com os seus pacientes, com os pais. Então, com certeza, a mãe vai se sentir mais segura sabendo que vocês têm uma pós-graduação naquela área e que você domina aquele tema. Sem contar que uma das grandes chaves do nosso curso vai ser a parte de espirometria. Eu acho que a função pulmonar dentro da pediatria ainda não é uma realidade na medicina como um todo. A gente vê que o adulto, sim, faz muita espirometria, mas são poucas pessoas que conseguem fazer espirometria em crianças. E a gente trazer isso para o nosso aluno, permitindo que ele consiga fazer interpretação de um exame e, quem sabe, que ele consiga executar o exame dentro do seu consultório, isso vai trazer um crescimento muito grande. Não só um crescimento técnico, mas até financeiro, né? Isso é uma oportunidade de realizar um procedimento dentro do consultório. Então, dominar a pneumologia pediátrica é ser um pediatra mais completo, simplesmente. Professor Marconi, obrigado pela participação aqui na primeira parte do InspiraCast, Carreiras na Medicina, focado em pneumologia pediátrica. Quem tem interesse em conhecer um pouco mais do curso, na próxima parte vamos abordar o corpo docente que vai tratar cada um dos temas da pneumologia pediátrica no curso do IBCMed. Obrigado, professor Marconi. Obrigado a vocês. Inspirali, inspirando amor pela vida.